Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Gostaria de agradecer ao professor Eurico, a Renata, pela oportunidade de nós participarmos desse projeto tão grandioso, nessa proposição de mudanças para o direito tributário. Então, para começar, falando um pouco de norma geral antielisiva, nesse projeto Macrovisão do Crédito Tributário, em que foi pensada a modificação e a propositura de mudanças, tanto no processo administrativo tributário, quanto na execução fiscal, quanto na norma geral antielisiva, Ana Cláudia Utumi e eu fomos encarregadas de rememorar e trazer a discussão de todas as problemáticas envolvidas no processo administrativo tributário e na norma geral antielisiva. O início do nosso trabalho foi justamente a pesquisa com profissionais muito qualificados, tanto representante dos contribuintes quanto representante do fisco, e nós tivemos respostas bastante significativas para que a gente pudesse repensar no modelo de projeto de lei, alguma coisa que fosse importante, né, para trazer uma mudança para o planejamento tributário. Juntamente a isso, nós levamos essas respostas à sala de aula, como o Eurico falou, e nós começamos a trabalhar juntamente com os patrocinadores, com os pesquisadores, com os professores e os alunos, o que nós precisaríamos mudar. Então, nós começamos analisando os projetos de lei hoje existentes sobre norma geral antielisiva no Brasil, e nós temos 4, e nós descobrimos que esses projetos de lei hoje existentes, eles não nos ajudariam muito a modificar hoje o que a gente tem em relação à norma geral antielisiva. Nós analisamos também a legislação de 12 países, justamente para entender como é que eles trazem a norma geral antielisiva, o que funciona, o que não funciona, se é positivado, se há conceito, se há regras claras, se a norma geral antielisiva nesses países ela é eficaz. E nós chegamos à conclusão de que nós precisaríamos propor mudanças no planejamento tributário através de uma norma geral antielisiva que tivesse conceitos claros, regras objetivas e que disponibilizasse a possibilidade de uma conversa entre fisco e contribuinte muito mais clara, para que um planejamento tributário fosse discutido sentado numa mesa junto com o fisco. Então, essa foi a primeira ideia, foi propor esse tipo de mudanças na norma geral antielisiva e no planejamento tributário. Então, a primeira coisa que nós pensamos e nós levamos a debate em sala de aula foi por que a gente vai regulamentar o processo tributário, o planejamento tributário? Por que a gente vai pensar em propor mudanças à norma geral antielisiva? O Brasil precisa de uma norma geral antielisiva, a gente quer uma norma geral antielisiva, e o que nós vimos foi que 100% da classe falou, sim, nós queremos. Primeiro que a norma geral antielisiva ela é uma garantia para os contribuintes, sem dúvida nenhuma, mas ela é uma garantia para o fisco, ainda mais em tempos de novo CPC, e que a gente pensa nas sucumbências, né? Então, é também um resguardo para a procuradoria, para a fiscalização, não deixa de ser. Então, nós pensamos essa questão. Por que nós vamos regular o planejamento tributário? Primeiramente, e o que a gente mais tem falado em relação ao planejamento tributário e norma geral antielisiva, nós precisamos ter segurança jurídica em todas as operações que são realizadas hoje em dia. E nós não temos. E a segurança jurídica para o fisco e para o contribuinte. Nós precisamos de um planejamento tributário pensado com respeito aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva. Nós precisamos regulamentar esse planejamento tributário justamente para que o tributo ele não seja unicamente um fator de distorção dessa competitividade entre as empresas, que é justamente o que a gente tem visto hoje. E assegurar essa arrecadação justa ao Estado, que hoje em dia nós não vemos.
E aí nós pensamos, em classe, quais são os princípios que devem nortear essa norma geral antielisiva? O que a gente quer de princípios na nossa norma geral antielisiva brasileira? E foi justamente esses resultados que nós obtivemos. Então, nós precisamos de um respeito ao princípio da legalidade, com total introdução de normas claras e objetivas. Hoje em dia, nós não temos nem normas claras, nem objetivas. Nós temos conceitos importados de outros países que não estão positivados aqui, e esses conceitos não estão na nossa legislação. Então, esse é uma problemática que a gente encontrou, né, uma problemática muito séria, discutida em sala de aula, que todos esses conceitos estão abertos e as autoridades fiscais elas vão lá, pinçam esse conceito e jogam nas nossas operações. E isso acaba indo para julgamento. Então, isso não pode mais acontecer. E o que mais nós queremos para a nossa norma geral antielisiva? Um alinhamento da realidade econômica com a jurídica e a importância da causa dos atos e negócios. O que a gente discutiu foi o que a gente vai precisar colocar nessa norma geral antielisiva. Tem N coisas que funcionavam, talvez, no passado. Essa questão no passado, a gente usava muito a forma sobre a substância. Faz sentido a gente falar de forma sobre a substância hoje, no cenário que a gente tem hoje? Então, a gente trazer conceitos do passado ou práticas do passado que, hoje em dia, elas não funcionam no nosso dia a dia. Então, não faz sentido a gente propor uma norma geral antielisiva sem olhar o propósito negocial, sem olhar a substância, sem olhar se, de fato, houve um suporte econômico disso, e pensando muito no seguinte sentido: se a gente tira o aspecto tributário, a economia tributária dessa operação, ela se sustenta. Então, é com base nessa visão que nós precisamos propor um projeto de lei. E, especialmente aqui, o que nós pensamos muito e o que tem norteado muito o nosso trabalho é a questão do alinhamento com princípios internacionais. O que nós temos visto, e na última aula, o professor Roberto Vasconcelos ele colocou bastante isso, no IFA desse ano, o Brasil ele foi colocado como a jabuticaba, como o país que está mais longe, né, ou mais, talvez, desalinhado dos outros países. Então, assim, isso é muito ruim para os investidores. Então, o que a gente mais precisa é ter um alinhamento, né? Olhar o que os países estão fazendo, o que está dando certo, e trazer isso para a nossa norma geral antielisiva. Por isso que nós colocamos isso como um princípio muito forte para nortear a regulamentação do planejamento tributário. E aí, como último, antes de dar a palavra à Ana Cláudia, para que ela coloque para vocês exatamente o que vai conter nesse nosso projeto de lei, nós pensamos muito, tá bom, mas que instrumento normativo nós vamos usar? A gente vai seguir o parágrafo único do artigo 116, que fala, olha, a regulamentação vai vir por lei ordinária. Então, assim, a gente precisa necessariamente regulamentar a lei ordinária, ou a gente pode trazer isso e deve trazer isso por uma lei complementar? Porque a lei complementar, primeiro, ela pode ser aplicada e ela deve ser aplicada, e esses conceitos trazidos pelo projeto de lei serão aplicados em todos os níveis. Se a gente falar de lei ordinária, ela vai ser necessariamente federal, e a gente vai criar um problema enorme, porque a gente vai atingir unicamente a parte federal. Então, a gente precisaria ter uma norma antielisiva estadual e municipal também. A hora que a gente traz por lei complementar, a gente afasta isso. E a necessidade de integração desses conceitos, de tudo isso, às normas gerais de direito tributário. E isso, justamente, a necessidade da lei complementar. A vantagem, como eu mencionei para os senhores, a aplicação a todos os níveis de governo, e a questão da desvantagem de ser por lei complementar, a necessidade de quórum qualificado para sua aprovação. Agora eu vou passar a palavra à Ana Cláudia para que ela aponte eu vou sentar aqui. Aponte o que a gente pensou que deve existir no nosso projeto de lei.
acho que esse ponto que a Camila terminou aí, que é justamente a questão de não vamos, a gente discute-se muito, vamos regulamentar o parágrafo único do artigo 116. Não, não. Vamos trazer uma lei complementar que traga esses conceitos, não por lei ordinária, mas por lei complementar. E, se nós formos fazer a leitura do parágrafo único do artigo 116 do CTN, ele é extremamente pobre, ele é muito amplo, né? Ou seja, os conceitos ali trazidos, eles não esclarecem, eles confundem. Então, vejam, a gente saiu de um período em que aplicava-se a forma jurídica acima de qualquer coisa, né, para um período de uma total insegurança sem mudança de lei. Porque não venham me dizer que o parágrafo único do artigo 116 dá base para alguma coisa. Ele é tão amplo que ele não dá base para nada. Ele é praticamente... Porque, vejam, ele fala que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular, etc., etc. Bom, se eu estou falando... Qual que é o conceito de dissimular para fins tributários? Se é simular, a gente já tem a lei de crimes contra a ordem tributária, então não estou mudando nada. Agora, se dissimular tem que ser uma outra coisa, precisamos saber que coisa é. Né? Não podemos ter situações em que se fala para uma empresa o seguinte: olha, eu sei que a sua mãe, no exterior, tomou recurso e repassou para você como empréstimo, mas ela não devia ter tomado empréstimo, não. Ela devia ter vendido ativos para conseguir o mesmo dinheiro. Espera aí, isso não é, em nenhum lugar do mundo, aplicação nem de substância, nem de propósito negocial. Acaba ficando caos. E aí, por quê? O primeiro ponto seria o seguinte, o primeiro ponto seria, olha, reconhecer o direito do contribuinte de se estruturar para pagar menos tributos, só que esse direito não é amplo e universal, como já foi na época da estrita legalidade e forma jurídica. Ele tem que respeitar as determinações da Lei Geral Antilesiva. A gente não está nem chamando de norma geral antilesiva, porque é muito mais amplo do que uma única norma. Vai ser um conjunto de normas, né, que vão trazer aí qual é o mínimo, quais são os parâmetros que as empresas têm que utilizar para poder, quando forem fazer qualquer procedimento, qualquer operação que resulte uma redução, uma economia da carga tributária. Segundo ponto, afastar o uso dos conceitos de Código Civil. Vejam, todo mundo, e muitas vezes eu vejo as pessoas idolatrando o sistema francês, dizendo que o sistema brasileiro tem que se basear no francês, que tem o conceito de abuso de direito. Mas, na França, o abuso de direito que se usa em matéria tributária tem um significado próprio. Ninguém pega o abuso de direito do Código Civil francês para calcular, para fazer a apuração de uma coisa que, absolutamente, ela precisa de mais concretude. Quando a gente está falando de tributação, em última análise, a gente está falando de uma base de cálculo e de uma alíquota. Como é que eu posso ter essa base de cálculo completamente insegura? Pode ser 10, mas pode ser 100, pode ser 150, pode ser 0. Isso não pode acontecer. Então, veja, o nosso conceito de abuso de direito no Código Civil ele é tão amplo que ele envolve a questão até de atos contra o bom costume. Então, eu cometo abuso toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro ou para Minas Gerais, porque no Rio de Janeiro se dá 2 beijos, em Minas Gerais se dá 3 beijos, e quando eu vou cumprimentar as pessoas, eu deixo a pessoa no ar para o próximo beijo. Então, ou seja, como é que eu posso lidar no campo tributário, com algo com um conceito tão amplo? Então, a proposta seria afastar o uso dos conceitos de abuso de direito, simulação e dissimulação do Código Civil, para a criação de um conceito próprio de abuso no campo tributário. Ou seja, a gente não está propondo, vamos tirar o Código Civil e vamos deixar as autoridades a pé, porque não vão poder aplicar isso. Não,
nós estamos propondo que haja um conceito próprio para o campo do tributário. E que conceito seria isso? Seria focar justamente em algo que o CARF, um tipo de análise que o CARF já vem fazendo, e eu diria que não na área tributária, mas na área criminal, o judiciário também já vem fazendo esse tipo de análise. O que é? Analisar as causas, né? Fazer a prática dos atos sem uma causa real, efetiva, apenas com uma causa aparente, né? Com a única intenção, ou principal intenção, de reduzir tributos, né? Seriam considerados abusivos, ou seja, eu iria atacar as artificialidades dos atos que não dispõem de substância e propósito negocial, e aí a gente vai comentar a substância e propósito negocial, e atos também que sejam incompatíveis com aquela prática de negócios, e procedimentos adotados que garantem somente vantagem competitiva à empresa. Ou seja, vantagens competitivas, né, isso qualquer livro de primeiro ano de economia ensina, a tributação tem que ser neutra para a competição. Porque a tributação tem que afetar igualmente todos os competidores de um determinado setor. Não pode ter uma distorção, a tributação não pode causar uma distorção. E, aliás, essa questão de competição, a gente está vendo na Europa, os grandes casos tributários, né, estão vindo da Comissão Europeia atacando os chamados rulings, ou seja, acordos especiais entre fisco e contribuinte que garantem um tratamento tributário diferenciado. O que eles estão falando? Eles estão falando, isso é state aid. O que é state aid? É um tipo de ajuda que distorce a concorrência, né? Então, essa questão de olhar também se aquela empresa não está tendo uma vantagem competitiva baseado unicamente na tributação, é algo que a gente tem que ver, a gente tem que examinar. Por quê? Porque eu tenho um competidor que, na verdade, ele está se aproveitando de uma benesse do fisco. Então, ou seja, o fisco está financiando um competidor e não os demais. Outra questão, agora detalhando a questão da substância, né? A substância como fator determinante aí para desconsideração ou não desconsideração, é a questão, a primeira questão da substância é se aquela entidade, né, ela tem ou não condições, recursos próprios para exercer as funções que ela deve exercer. Ela tem instalações físicas compatíveis com suas funções? E aqui não é o caso da gente discutir, vamos colocar na lei se são 5, 10, 15, 100 empregados? Não, porque, óbvio, para cada tipo de atividade, você tem demandas diferentes. Então, não adianta tentar parametrizar, não, tem que ser tanto. O que eu tenho que olhar é se, na prática, né, se no dia a dia, de fato, ela exerce aquelas atividades operacionais às quais ela foi designada. E a outra questão também é na parte de contratos, né? Isso, inclusive, não pensem que é um problema só nosso. No relatório do BEPS 8, 9, 10, né, tem uma discussão muito forte para preços de transferência, por exemplo, preços de transferência de intangíveis, a questão da análise, não só do que está no papel em relação ao contrato, mas sim o que acontece de fato na prática. O BEPS 8, 9, 10, por exemplo, recomenda aos países que as análises de transfer pricing não sejam limitadas só àquilo que as partes contrataram, mas sim o que de fato vem acontecendo. Então, também estaria dentro dessa questão de substância, né, a questão de contratos que não refletem a realidade econômica. E, muitas vezes, é interessante que a gente pega situações em que o contrato tem até mais considerandos do que artigos lá, do que cláusulas, né? Considerando isso, aquilo outro. Mas, a hora que você olha, é tudo floreio. É só coisas assim, da boca para fora. Então, acho que a questão não é simplesmente aceitar os considerandos, mas comparar a realidade dos fatos, né, com o que diz
a realidade dos fatos com o que diz os termos jurídicos daquela contratação. Outra questão, propósito negocial legítimo. Por que isso é uma preocupação? A preocupação internacional quanto a ter um propósito negocial efetivo para a economia tributária reside justamente no fato de que uma operação feita exclusivamente para fins tributários, tá, ela dá uma vantagem competitiva indevida no seguinte sentido: ela distorce a competição. Ela distorce, ou seja, já de muitos anos, essa questão do propósito negocial, né, o pontapé inicial foi em 1935, decisão da Suprema Corte americana. Mas, ao longo dos anos, e isso vem sendo uma discussão muito forte na Europa, e mesmo a questão no âmbito do BEPS, é que, se eu aceito uma operação cuja economia tributária seja o único propósito, muito provavelmente aquela empresa está tendo uma vantagem que as outras empresas não têm, e aí distorcendo, né, a competição. Agora, um ponto importante. Isso, mais uma vez, tanto a substância, quanto o propósito negocial, quanto causa, tudo isso que eu estou falando, não é importantíssimo que esteja em lei, porque hoje eu não tenho nada disso em lei. Hoje eu não tenho nada disso previsto na legislação para dar segurança para ambas as partes. E o ponto fundamental é: a economia tributária não pode ser o único ou principal propósito. Vejam, dentro do âmbito do BEPS, vem sendo discutido, né, para a interpretação, vem sendo discutido, negociado um acordo multilateral que vai tratar da interpretação dos acordos internacionais contra a dupla tributação. E o princípio basilar que vai estar nessa interpretação de tratados é algo que eu entendo que, como a gente está propondo algo novo, pode ser aproveitado, que é o Principal Purpose Test. O que é isso? Tá bom, você tem razões econômicas, mas vamos ver se o propósito principal, ainda que você tenha outras razões econômicas, não foi economia tributária. E como é que se faz isso? É justamente olhando qual seria o resultado daquela empresa ou daquela operação caso a economia tributária não existisse, né? A análise do pre-tax, que a gente chama. Então, se o pre-tax for negativo, certamente eu estou diante de uma operação cujo objetivo seja tributário, né? Então, e eu até dou como exemplo, é um exemplo mais fácil de ser entendido, uma vez que vieram me pedir uma opinião legal, e aí a minha opinião foi contrária à operação, que dizia o seguinte: olha, um banco vai dar um empréstimo para uma empresa, um banco internacional dando empréstimo para uma empresa, a uma taxa, chutar qualquer taxa, 6%, 7% ao ano, um acordo internacional. E essa empresa ia pegar o dinheiro e iria aplicar em bônus emitidos pela Áustria, emitidos pelo governo da Áustria. Por quê? O Tratado Brasil-Áustria diz que os bônus austríacos emitidos pelo governo só são tributáveis na Áustria e não são tributáveis no Brasil. E o que aconteceu naquele caso? Naquele caso, a taxa de aplicação era algo em torno de 1,5% ao ano. E a taxa de captação, sei lá, uns 6% ao ano. Só que você vai me dizer, bom, então a empresa estava fazendo a operação para perder. Na verdade, qual que era o benefício da empresa? O 1,5% ele vinha isento de tributação, porque era bônus governamental austríaco. E a empresa ainda tinha a dedutibilidade dos juros. Então, a hora que eu olho a operação como um todo, ela economicamente faz sentido por conta da dedutibilidade da isenção. Né? Ou seja, claramente uma operação que não se sustenta num curso normal de negócios. Né? Não se sustenta no curso normal de negócios. Agora, uma ressalva importante. Em nenhum lugar do mundo o fisco fala para o contribuinte: se eu fosse diretor da sua empresa, eu teria feito isso, isso, isso. Não é isso.
é olhar para o que aconteceu e entender as razões do porquê aquilo aconteceu, inclusive do ponto de vista econômico. Outro ponto que a gente propõe que esteja na Lei Geral Antielisiva é que essas discussões são discussões complexas que, tantas e quantas vezes, envolvem o quê? Envolvem diferenças de opinião, de interpretação. Então, entendemos que seria importante que, quando houver autuação, que não seja aplicada a multa agravada. Aí, quando tiver evasão fiscal, já tem legislação para isso, ou seja, já tem caracterização do que é evasão fiscal, mas não aplicar. Quando houver aplicação da Lei Geral Antielisiva, não se aplicar multa agravada. Aqui é um ponto que a gente discutiu muito, isso é talvez um ponto aí fundamental para a gente ter o maior balanceamento. Estamos propondo a criação de um comitê independente, um comitê especial independente, né? Cada um dos painéis tendo de 3 a 5 membros, tá? para avaliar as situações que mereçam ser desconsideradas antes da autuação fiscal. Isso é uma inspiração no fisco canadense. O Canadá, eles têm o GAR Committee, o General Anti-Avoidance Rule Committee, e não que ele seja perfeito, não. Vocês vão encontrar aí na doutrina uma série de críticas dos próprios canadenses ao GAR Committee, mas teve uma questão interessante. No começo do funcionamento do GAR Committee, isso nos anos 90, cerca de 40% dos casos eram, de fato, autuados. Em 60% dos casos, o GAR Committee entendia que não era caso de autuação. O ano passado, o GAR Committee, as análises do GAR Committee resultaram em 90 e tantos % de autuação. O que o fisco canadense explica? Não é que o GAR Committee ficou mais severo, é que os fiscais, os auditores fiscais que trabalham nessa área, hoje eles têm um conceito melhor do que é passível de desconsideração e o que não é passível de desconsideração. Ou seja, foi a maneira deles que eles encontraram de não abarrotar o judiciário deles de brigas relativas a essa nova norma, a nova lei dos anos 90 deles, né? Que foi uma norma geral antielisiva. Então, esse comitê especial seria um pré-contencioso que se ouviria o fisco e o contribuinte, e o auditor fiscal ele só pode autuar com base na Lei Geral Antielisiva, uma vez tendo a aprovação desse comitê, e como na nossa Constituição sempre se exige o duplo grau aí de jurisdição, uma previsão de um pedido de reconsideração ou revisão, caso haja alguma questão que não tenha sido abordada pelo comitê ou não tenha sido dada o devido peso, o Comitê Especial Independente seria um único órgão, e esse único órgão ele teria diversos membros que se reuniriam em painéis conforme a demanda, ou seja, seriam comitês especializados, né? E as soluções de controvérsias de planejamento tributário que poderiam passar por esse comitê não seriam só da esfera federal, mas também na esfera estadual e municipal. Por quê? O Rodrigo, da Cefaz, lembrou bem durante as discussões em classe, né, que hoje temos uma série de conflitos que acabam indo para o judiciário sobre a aplicação de ICMS ou ISS, e também sobre conflito entre os estados. Qual estado eu tenho que pagar essa tributação? Então, como a gente está pensando numa lei nacional, também faria sentido, né, que esse comitê especial tivesse uma abrangência nacional com especialização, ou seja, eu colocaria para cada um dos temas aquelas pessoas que são especialistas nos temas. E a consequência da decisão do comitê especial seria justamente a vinculação das fazendas em relação a isso, tá? E outra coisa também foi resultado de discussão em sala,
seria o seguinte: olha, imagina que eu tenho uma operação que eu tenho dúvida se poderia ou não ser enquadrada dentro da Lei Geral Antilesiva. Não fiz consulta antes de fazer aquela operação. Então, eu posso submeter entre a realização da operação e a fiscalização. E aí, a submissão voluntária do contribuinte a esse comitê especial teria o efeito de denúncia espontânea. E de denúncia espontânea para quê? Para que, se o comitê especial decidir pela não aceitação daquela economia tributária, que seja pago o tributo com juros, mas sem a multa, ou seja, o efeito justamente do que seria a consulta, e aí estimular os contribuintes a procurar também essa maneira. A questão da negociação não, da conversa entre o fisco e o contribuinte, vejam, hoje a gente tem um cenário em que o fisco ele se esforça bastante em atender os contribuintes que vão em conjunto, vão em associação disso, federação daquilo, ou seja, confederação, etc. Só que, na hora que eu tenho uma demanda específica de um contribuinte, é muito difícil ter acesso à fiscalização nos 3 níveis. Nos 3 níveis. Tem sempre uma desconfiança, né? Não tem aquela questão da confiança legítima, né? Quem atende sempre está achando que o contribuinte está querendo enganar e está escondendo alguma coisa, né? O contribuinte se sente desprestigiado porque a reunião demora para ser marcada, e, quando é marcada, normalmente as respostas são telegráficas. Sim, vou olhar, volto para você, e acaba nunca voltando. Então, é frustrante de parte a parte. Então, a gente queria que a Lei Geral Antilesiva fosse um passo, e aqui, nesse ponto, a Lei Geral Antilesiva tem uma intersecção com o projeto do processo administrativo, né, de você ter uma consulta prévia diferenciada que inclua uma reunião para discutir mesmo, reunião para discutir os fundamentos, para tirar dúvidas, porque, às vezes, numa reunião de 1 hora, funciona mais do que um calhamaço de papel, né? E estabelecer um prazo que atenda minimamente às necessidades dos negócios para que as empresas se animem a fazer essas consultas prévias, né? E aí a nossa sugestão são 45 dias, prorrogáveis por mais 45, né? E a aprovação tácita no caso de uma falta de resposta. Por que 3 meses? 3 meses seria o máximo, do ponto de vista de uma oportunidade de negócios e tudo mais, que você poderia esperar. De fato, na verdade, se meus clientes me ouvem falando que 3 meses é suficiente, eles vão me bater, porque eles querem as coisas resolvidas muito antes. Mas também a gente tem que reconhecer que precisa ter um tempo mínimo para a autoridade entender o que acontece e realmente dar uma resposta fundamentada. Se fosse perguntar para qualquer uma das empresas, eles iam dizer: 10 dias está bom demais, né? 1 semana prorrogável por mais 1 semana no máximo. Mas nós entendemos esse prazo como razoável, tá? A outra coisa é estabelecer... a gente teve a discussão da MP 685, que acabou sendo rechaçada pelo Congresso Nacional. E aí a gente teve a inclusão na ECF de um quadro falando: informe suas operações relevantes, sem falar o que é a operação relevante. E aí o problema desse quadro da ECF é que, se amanhã ou depois a autoridade entende que uma operação relevante deixou de ser informada, ela pode me multar por ECF incompleta. Então, isso é uma insegurança. Portanto, vamos restabelecer o princípio da 685 no seguinte sentido: fisco, me fala que tipo de operação te preocupa, faz a lista, e aí, quando essa operação ocorrer, eu te aviso. É até um aviso que eu diria redundante. Os países que implementaram, né, a ação 12 do BEPS, que é obrigar o contribuinte a informar, eles não têm SPED, eles não têm ECF, a declaração de imposto de renda. Por exemplo, esses dias eu terminei a atualização de uma publicação internacional que eu participo, e aí me pediram para anexar o PDF da cópia do modelo da declaração do imposto de renda. Eu falei: olha, sinto muito, não dá.
Mas como não dá? Eu falei, olha, eu vou dar um exemplo. Um dia desses, por curiosidade, eu mandei imprimir a ECF do escritório em que eu trabalho. Foram 530 páginas. Ou seja, ou seja, a gente já informa um monte de coisa, né? Então, o BEPS 12 é pensado para países em que a informação chega uma vez por ano. E aí eles querem antecipar isso. No nosso caso, nem precisaria. Mas por que isso está, de fato, já é uma realidade? Vamos trabalhar para ter uma regulamentação clara disso. E aí, a 685, qual que era o problema? Eram os 2 primeiros itens, que tinham um juízo de valor em relação ao que seria informado. Aqui seria informação sem juízo de valor. Ou seja, não é admissão de culpa nenhuma. É só informação porque o fisco entendeu que aquelas operações têm um relevo. Tá? E também, a gente discutiu muito a questão de orientações, né, nessa questão de transparência, orientações do fisco. E a gente teve um exemplo que não só a Camila e eu, mas o grupo como um todo considerou positivo, que foi o exemplo da agilidade na orientação aos contribuintes nesse processo de regularização. Essa ideia que foi feita de ter perguntas e respostas que tinham força de ato declaratório interpretativo e que eram atualizados a cada discussão que se tinha, olha, surgiu essa dúvida, aquela dúvida, foi muito importante e interessante. Então, essa atualização de orientações e tudo mais, ela tem que sair mais rápido. E aqui essas orientações não seriam só de CARF e judiciário, envolveriam também as orientações vindas justamente do Comitê Especial aí, do Comitê Especial Independente. E aí, também, com base nessas orientações, o fiscal poder deixar de autuar. E aí, também, ter uma penalização em relação a agentes públicos por abuso de poder. Hoje, a gente está num cenário que cada um abusa de um lado. O contribuinte abusa do seu lado, mas também a autoridade abusa do seu lado. Quantas e quantas vezes a gente ouve, né, de clientes que o fiscal que foi lá dos diferentes níveis falar, teu caso é muito bom, você vai ganhar, mas eu sou obrigado a autuar. Espera aí, o que é isso? Eu sou obrigado a autuar quando o meu caso é bom? Então, ter uma penalização clara aí para os agentes e estabelecer na lei geral também o que seria abuso de poder, para também o agente público não ficar aí à mercê de uma interpretação do que poderia ser, de fato, esse abuso de poder. Então, esse é o sumário aí do que do que nós estamos agora no processo de trabalhar quanto a um projeto de lei complementar, lei geral antielisiva, e esperamos aí que isso possa trazer maior segurança de parte a parte, né? Porque, vejam, eu trabalho muito com investidores estrangeiros. Para o estrangeiro, ele fazer alguma coisa, olha, baseado na realidade atual, né? Ou seja, e anos mais tarde, ser autuado e ter que gastar não só com defesa, garantia, depósito, né? E chegar no final, perder, porque, claro, o direito vai evoluindo ao longo dos tempos. É muito frustrante, né? Então, a questão da segurança é fundamental para a gente poder ter aí um fluxo maior de investimentos, sejam investimentos das próprias empresas, sejam investimentos aí, de estrangeiros. E tudo isso nós esperamos aí contribuir, né, para a melhoria aí do sistema tributário. E isso que a gente está colocando como proposta, né, tem um olhar prospectivo, no seguinte sentido: não adianta a gente tentar se fechar e fazer uma lei geral antielisiva que vá no sentido do que era o passado, do que era, ou seja, simplesmente o papel aceitar tudo e acabou. Não, o mundo inteiro está caminhando para aquela direção. Para onde a gente tem que caminhar? Né? Mas com lei. O problema hoje é que tudo isso vem acontecendo sem legislação
E isso é uma tremenda insegurança, e eu até diria, de uma certa maneira, uma injustiça, porque a hora que eu vou buscar os fundamentos legais para isso, realmente eu não se encontra. Tanto é que, muitas vezes, os clientes perguntam, mas onde está escrito isso? Eu falo, não está escrito, mas faça desse jeito aqui. Não, mas espera aí, se ninguém me proíbe de fazer daquele outro jeito, eu vou fazer daquele outro jeito que eu pago menos imposto. Então, até para o empresário, é uma coisa didática você ter preto no branco a lei. Tá bom? Obrigada pela atenção.